Olá, bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, o podcast que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame com a Gauss Capital. Nesta segunda-feira, dia 4, Donald Trump teve uma grande vitória na Justiça. A Suprema Corte liberou sua candidatura nas eleições deste ano e derrubou a decisão do Colorado que impedia Trump de concorrer naquele estado. Neste programa vamos analisar e explicar o que essa decisão significa e também o que esperar da Super Terça que ocorre nesta terça-feira, dia 5 de março. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame. Tenho aqui comigo Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista. Olá, Rafael, tudo bom? E Maurício Moura, sócio do Fundo Zafra da Gauss Capital e professor da Universidade George Washington. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. Legal. E antes de começar, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal da Exame aqui no YouTube e ativar os alertas do Spotify para receber avisos dos próximos programas. Temos também um canal no WhatsApp com notícias da eleição americana. Para seguir esse canal, basta procurar no WhatsApp por Eleições EUA Exame. E já abrindo o programa aqui, indo para o tema do dia, a decisão da Suprema Corte. Relembrando o caso rapidamente, em dezembro, a Justiça do Colorado decidiu que Trump não poderia ser candidato naquele estado com base na 14ª emenda constitucional. Essa emenda diz que pessoas que se envolveram em atos de insurreição contra o governo após terem feito um juramento não podem ocupar cargos públicos. É uma regra antiga de 1869 que foi criada na época para impedir que pessoas que se envolveram na Guerra Civil Americana e que tentaram se separar dos Estados Unidos chegassem a cargos de poder. A Suprema Corte decidiu hoje, no entanto, que os estados não podem aplicar essa norma, que apenas o Congresso teria poder para isso. E aí, Maurício, queria que você comentasse como você viu essa decisão da Suprema Corte e como que isso deve afetar agora os rumos da campanha. Bom, por um lado, era amplamente esperado que a Suprema Corte tivesse essa decisão. A gente até comentou isso no episódio passado, né, que esse era o nosso principal cenário. Tinham dois caminhos e pelo tudo que a gente apurou aqui, quem é especialista na Suprema Corte Americana dizia que esse seria o caminho mais provável, que eles realmente não iam deixar o Trump ser excluído das urnas, né, e especificamente do Colorado e do Maine, que a Suprema Corte local tinha interpretado de maneira contrária, né? Lembrando que a mesma tese foi também colocada para as cortes estaduais do Michigan e da Califórnia, e a decisão, tanto no Michigan quanto na Califórnia, foi bastante semelhante à decisão da Suprema Corte de agora, o que obviamente é favorável para o Donald Trump. Eu acho que o principal ponto é que o Trump não foi nem acusado nem condenado de insurreição, então também tem essa parte de definir o que é insurreição. Tem a parte de que ele participou ou não, ou seja, tinha um limbo jurídico muito forte que a Suprema Corte agora esclareceu e o Trump estará presente em todos os estados, como era a expectativa da maioria aqui. Existia, como eu falei, um pequeno grupo que dizia que a Suprema Corte podia interpretar que eles não queriam interferir nos temas estaduais, mas essa era uma minoria, acabou saindo a resolução que a maioria esperava, e isso obviamente é bom para a campanha do Trump, porque ele vai poder estar disponível aí tanto amanhã, na Super Tuesday, né, no dia 5, como na eleição geral em todos os estados. Maurício, queria só falar da alegria de estar aqui de novo. O último episódio eu não pude estar, vocês seguraram excelente episódio, excelente audiência, muitos assuntos interessantes. Eu queria só aproveitar para perguntar, ainda nesse tema do Trump, que apesar dessa decisão da Suprema Corte, né, o Trump ele tem ainda mais de 90 ações contra ele na justiça. E razões diversas, desde fraude fiscal a desvio de documentos sigilosos, né? Então, você sempre bateu na tecla aqui de que uma pergunta-chave para essa eleição é se esses processos poderiam ou não fazer as pessoas mudarem a intenção de voto nele. O que você acha? Você acha que esses processos eles continuam ainda causando estragos potenciais para a campanha do Trump? Ou essa vitória de hoje realmente coloca ele num caminho muito virtuoso para ser o candidato do Partido Republicano e chegar como favorito? Não, eu acho que ainda é um complicador enorme. Claro que tem um outro tema agora que a Suprema Corte também precisa deliberar se o Trump tem imunidade presidencial ou não. Provavelmente eles vão deliberar que ele não tem, ao contrário, a expectativa é que a Suprema Corte confirme que ele não tem, mas isso tem uma implicação de prazo, né? Fica mais difícil para os tribunais, principalmente o Tribunal
do Distrito de Colômbia, né, de Washington D.C., para avançar no caso dele ter participado aí da insurreição ou da invasão ou do protesto, sei lá como vocês querem classificar, obviamente que vai jogar o julgamento para mais próximo da eleição. O que, obviamente, coloca todo o sistema judiciário americano numa situação muito delicada, porque ao mesmo tempo que eles têm que julgar, fazer um julgamento no meio de um processo eleitoral, enfim. Isso ainda é um grande ponto de interrogação, Luciano. A gente tem os processos, mas a gente ainda não tem as condenações. E assim, a probabilidade dele ser condenado é enorme em vários processos, inclusive alguns processos, gente que trabalhou com ele, inclusive advogados, já se declararam culpados. Então assim, a probabilidade de condenação é alta, mas a questão é quando isso vai acontecer, né? Se vai acontecer antes da eleição ou não. E aí a grande questão da opinião pública é como é que a opinião pública vai se comportar a respeito disso. O que a gente tem visto, inclusive eu ouvi uma estrategista republicana famosa que diz que o Trump vai ter muito problema com esses eleitores independentes, né? Porque hoje a campanha do Trump vive numa zona de conforto, que ele diz que esses processos são uma caça às bruxas, que o sistema judiciário é partidarizado, e a base dele, a base republicana, que inclusive vai ser responsável por indicá-lo como o candidato do Partido Republicano, ela realmente acredita nisso, ela tem sérias restrições de credibilidade em relação à justiça, etc. Agora, os eleitores independentes, principalmente os estados, eles ainda acreditam no sistema judiciário americano, eles acreditam nas instituições, então um cara condenado pela justiça entre os eleitores independentes é um grande problema para o Trump, olhando para frente, né? Então, assim, é interessante, a gente vai falar da Super Tuesday aqui, mas o Trump agora, no mês de março, talvez se encerre aí um ciclo de agenda positiva dele ganhando primárias numa zona de conforto que são os eleitores da base dele. A partir de agora, ele vai ter uma sequência de episódios em relação aos julgamentos muito negativa. Não vai ser fácil, não. Obviamente a gente não tem nenhuma referência histórica sobre o que isso significa, mas eu não vejo, se eles continuarem nessa zona de conforto, basicamente atacando o sistema de justiça, tentando tirar a credibilidade das instituições, isso funciona muito para a base, funciona muito pouco para os eleitores independentes. Assim, falando de Super Terça, né, o Super Tuesday, que vai estar nessa terça-feira, dia 5, a Suprema Corte decidiu, inclusive, na véspera da Super Terça, né, ou seja, de forma aí para já um timing muito bom até, né, para não ter controvérsias tantas no dia da votação. E explicando um pouco a Super Terça, né, temos cerca de 50 primárias na eleição toda, uma para cada estado e mais alguns territórios. E na Super Terça tem 15 votações em estados, né, a gente vai passar a lista aqui em seguida. E também no território de Samoa Americana. Isso para os dois partidos, e os democratas também terão o resultado de Iowa, né, que era a primeira primária, mas acabou adiada, e se juntou com a Super Terça. A gente combinou com o Maurício aqui de fazer como uma roll call, né, das convenções, de chamando estado por estado e comentando a situação de cada um. E aí a gente começa em ordem alfabética, né, pelo Alabama. Maurício, o que você tem a comentar de lá? Não, em primeiro lugar, o Alabama é um estado onde o Trump teve um resultado excepcional em 2020, né? Ele teve mais de 60% dos votos, e as pesquisas lá apontam, né? A última pesquisa mostra uma vantagem assim monstruosa do Trump de 75 pontos percentuais em cima da Nikki Haley, ou seja, é um estado republicano, é um estado vermelho e cuja a perspectiva é de uma vitória estrondosa do Trump aí na Super Tuesday, né? Seguindo a lista aqui temos o Alasca, né? Um dos estados mais afastados dos Estados Unidos. O Alasca é interessante. Eu queria fazer um ponto do Alasca, que o Alasca é um dos poucos estados que nas eleições eles testaram um modelo de voto em ranking, que é um modelo que você não escolhe um candidato, você escolhe os seus 5 principais, primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção, até a quinta opção. E ganha quem tem 51% dos votos. Se ninguém tem 51% dos votos, você elimina o último lugar e redistribui os votos por ordem de ranking até que algum candidato chegue. Esse modelo foi testado no Alasca, fez com que, inclusive, a Sarah Palin, na última eleição para deputada do Congresso americano, perdesse, né? Agora, a situação do Alasca também é favorável ao Trump. As pesquisas também mostram aí uma vantagem de 30 a 40 pontos, semelhante aí ao que o Trump conseguiu no Michigan e na Carolina do Sul, e também lembrando que foi um estado que o Trump venceu em 2020, e é um estado que costuma votar republicano aí nas eleições majoritárias, né? Assim, Luciano, continuando a chamada aí. Fazendo aqui a chamada, eu acho que próximo da nossa lista é o Arkansas.
Lembrando que o Arkansas era o estado do ex-presidente Bill Clinton, né? Ele foi governador do Arkansas e é importante dizer também é um estado republicano, também é um estado que o Trump venceu em 2020 com ampla vantagem, né? O Trump teve 63% dos votos contra um terço aí do Biden. As pesquisas também apontam também uma vitória do Trump em relação a Nikki Haley, também na casa dos 30 a 40 pontos. A gente está falando também de 2 dígitos altos de vantagem, sem nenhuma surpresa. Aí o Trump deve levar o Arkansas. O Arkansas não é um estado que está em disputa na eleição geral, é um estado republicano, mas é importante aí dizer que não foi sempre assim. Foi o estado, inclusive, que veio o democrata Bill Clinton. E nenhum desses estados que a gente falou é um desses 6 swing states, né, que a gente vem colocando aqui. Do próximo que a gente tem a lista aqui, Califórnia. Bom, Califórnia é o estado que mais tem delegado, né, tanto do lado republicano quanto do lado democrata. Obviamente pelo tamanho do estado, é o estado mais populoso dos Estados Unidos. É importante dizer aqui, só para pular um pouco para o lado democrata, que hoje vai ser um dia muito importante para a Califórnia, porque também existe uma disputa pelo Senado democrata na Califórnia. Lembrando que tem uma senadora que ficou 3 décadas no Senado, a Dianne Feinstein, que saiu. O governador da Califórnia, democrata, indicou um senador, mas agora vai ter uma eleição e a Super Tuesday vai abrigar aí as primárias da Califórnia no Senado, né? Então esse é um dia de votação muito importante pro lado democrata ali na Califórnia. E só para também, na Califórnia, lembrando que na Califórnia só vota republicano, na primária republicana, e a diferença que a gente tem visto nas pesquisas é de 60 pontos, 50 a 60 pontos favoráveis ao Trump. O Trump deve levar aí a Califórnia também com uma vantagem imensa aí na casa dos 50 a 60 pontos, segundo estão apontando as pesquisas. Bom, seguindo a lista aqui, temos os 2 protagonistas aí das questões judiciais da eleição, né, o Colorado e o Maine. Que você tem visto por lá, Colorado, que é um bastião democrata, né, ali no meio do país, e o Maine também, né? Colorado, lembrando que o Biden ganhou com 55% dos votos no Colorado. Foi interessante que em 2020 alguns consideravam um potencial estado que os republicanos poderiam flipar, né, ou seja, reconquistar, mas isso não se materializou. O Biden ganhou. Teve essa questão aí do julgamento do Colorado do Trump não estar na urna, que isso foi resolvido agora pela Suprema Corte. Tem pouquíssimas pesquisas públicas do lado republicano no Colorado, mas as pesquisas também mostram a vantagem do Trump, mesmo com o potencial dele não estar, né, na urna. Mesmo assim, as pesquisas mostram uma vantagem de 20 a 30 pontos favoráveis ao Trump em relação a Nikki Haley no Colorado, né? Assim, e no caso do Maine, o Maine tem uma coisa também em particular, que ele não dá todos os delegados para o vencedor, né? Ou seja, ele tem uma divisão ali de por condados, né? Ou seja, tem uma questão ali um pouco mais complexa do que nos outros estados na hora de dividir os delegados na votação final, né? Sim. Lembrando que o Maine é um estado que, apesar do Biden ter ganho, né, por 53 a 44 do Trump em 2020, o Maine tem uma senadora republicana, que é uma senadora que ganhou uma eleição majoritária, uma das poucas senadoras que ganhou a eleição majoritária sendo anti-Trump, que é a Susan Collins. E é um estado que apesar de ter sido azul, né, ter sido democrata nas últimas eleições, é um estado que, assim, precisa ficar muito atento aí. É um estado que, por exemplo, se a Nikki Haley fosse a candidata na eleição geral, ela poderia eventualmente roubar do Biden, mas sem sendo o Trump, provavelmente ele vai continuar republicano, apesar de ter da Susan Collins, que ganhou a eleição majoritária lá vai continuar sendo democrata, apesar da Susan Collins ter ganho como republicana lá, né? Não, perfeito. E também é importante dizer que o Maine também é um estado que adota o sistema de votação em ranking também, tá?
A gente tem 2 pesquisas no Maine, uma democrata e uma republicana, da Universidade de New Hampshire. No lado democrata, a pesquisa está mostrando uma diferença de 72 pontos percentuais a favor do Biden contra o Phillips, que é o deputado que concorre contra ele. E no lado republicano, a pesquisa mostra 77-19 para o Trump contra a Haley, uma vantagem aí de 58 pontos percentuais, mais um estado que o Trump vai levar amanhã. Perfeito. A gente segue aqui na nossa chamada para Massachusetts e Minnesota. Bom, Massachusetts, você conhece melhor que eu, né, Luciano? Então, mas quem não sabe, Luciano estudou em Harvard, né? Tem um mestrado lá e que fica em Massachusetts. Não, outro nível. Aí quem dera. O Biden teve 2/3 dos votos na eleição presidencial em 2020. Massachusetts é um estado azul, né? Assim, completamente democrata. Como curiosidade, eu não sei se o Luciano chegou a pegar, a gente tem uma deputada estadual em Massachusetts que é brasileira, porque tem uma concentração de brasileiros muito grande em Massachusetts, né? É um dos lugares onde mais recebe a imigração do Brasil, nesse estado. E como curiosidade, eu fiz uma pesquisa em 2016 e em 2020 com os brasileiros que votam para presidente nos Estados Unidos, e é interessante que nos 2 anos a preferência dos brasileiros era mais pelos democratas, tanto para Hillary quanto para o Biden, mas em 2016 eu fiz a pergunta quem que eles achavam que ia ganhar, e eu me lembro que foi um dos primeiros dados que eu vi que os brasileiros achavam que o Trump ia ganhar, não a Hillary. E em 2020 eles achavam que o Biden ia ganhar, e o Biden acabou ganhando. Então, assim, eu achei interessante o termômetro dos brasileiros em relação ao resultado eleitoral. A gente tem pesquisa em Massachusetts que dá o Biden liderando do Phillips por 65 pontos, ou seja, também mais um lugar que não vai ter disputa no lado democrata. É uma pesquisa de uma empresa chamada Advantage. A mesma Advantage também fez uma pesquisa sobre Trump e Haley. Trump lidera com 65-22, 43 pontos de vantagem, né? E também já tem pesquisa da eleição geral em Massachusetts que dá 45-26 para o Biden, ou seja, é um estado completamente democrata, né? Definido, né? Não, e você falou desse negócio de brasileiros, né? A comunidade lá é enorme. E a gente foi fazer uma visita uma vez com um deputado estadual também, que ele representava ali o Cape Cod, né? Alguns daqueles condados. A gente foi a Martha's Vineyard, que é uma ilha famosa. Agora, nessa ilha, 25% da população, se eu não estou enganado, é brasileira. Então, quando a gente estava lá, tinha uma formatura de high school que basicamente era todo mundo brasileiro. Então, é muito curioso. Assim, começa a migração brasileira, acho que nos anos 80 para lá, muito em função de uma migração portuguesa e de Cabo Verde. E tem cidades como Everett, cidades como Framingham, que uma população... né? Framingham, obrigado. Framingham. E que é da onde vem a deputada estadual que você se referiu, né? Sim, ela chama Priscila Souza, ela é mineira, nasceu em Minas, ela foi para Framingham com 7 anos de idade. É muito interessante essa conexão Massachusetts-Brasil, assim, é maior que de Miami, tem muita coisa legal ali para explorar nisso, mas de fato, para as eleições americanas é um estado totalmente azul. O nível de Medicare, né, que acaba sendo um bom indicador para você ver esse tipo de... Lá é um dos estados que tem maior cobertura de saúde, é um estado que tem uma série de exigências que coloca ele assim, num patamar mais perto de uma Europa nesse sentido, né, mais de bem-estar social, muito diferente, por exemplo, de estados como a Flórida. Né? Então, E lembrando que o Mitt Romney, que foi candidato pelo Partido Republicano em 2012, que hoje é senador pelo estado de Utah, ele foi governador de Massachusetts entre 2003 e 2007. E ele inclusive ampliou até o acesso ao sistema de saúde, né? Fez o Obamacare dele na época. Então é um estado que tem esse viés aí mais progressista assim, em termos políticos, né? Mesmo quando teve um governador republicano. Exato, a demanda dos votos não tem jeito, né, Maurício? Você pode vir com... E só como curiosidade, a Priscila estará na Convenção Democrata, porque ela é delegada, né, como deputada. Então, o Brasil sendo representado ali. Lembrando que o Jorge Santos era delegado do Partido Republicano, mas como ele foi expulso do Congresso, ele não é mais delegado. O processo também brasileiro que todo mundo conhece a história dele.
Perfeito. Vamos sair de Massachusetts, vamos para Minnesota. Como é que você está vendo o cenário por lá? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que Minnesota também é um estado que tem votado democrata, né? Em 2020, o Biden ganhou com 52-43 do Trump. Lembrando que a gente tem dois senadores, né, de Minnesota que são democratas, ou seja, é um estado mais favorável aos democratas. Por outro lado, saiu uma pesquisa semana passada de uma empresa chamada Survey USA que deu 42-39 para o Biden contra o Trump na eleição geral esse ano, ou seja, praticamente na margem de erro, né? Do lado das primárias, essa pesquisa mostrou que o Biden está com 70-9 contra o Phillips, mais um exemplo de que não tem disputa, não tem concorrência no Partido Democrata, mas também a pesquisa também do Survey USA mostrou o Trump ganhando da Nikki Haley 76-14, ou seja, mais um estado onde teremos uma vitória do Trump por margens aí, sim, enormes, né? Assim, seguindo a lista aqui, nossa viagem pelos Estados Unidos, né? Agora vamos para Carolina do Norte, né? Um estado ali na costa leste que a gente não tem muitas notícias de lá, né? Em geral, assim. O que você tem visto desse estado, Maurício? Bom, em primeiro lugar, que a Carolina do Norte está agora também se preparando vai votar no dia da Super Tuesday para a eleição de governador também, que é uma eleição muito importante, né? Porque hoje, lembrando que a Assembleia Estadual da Carolina do Norte é controlada pelos republicanos, e aí tem toda uma polêmica em relação à distribuição dos distritos lá, mas o governador é democrata, o Roy Cooper, só que o Roy Cooper, ele não pode ser reeleito mais, então para a Carolina do Norte é um dia tão importante amanhã, porque eles vão estar começando a decidir aí os candidatos que vão se apresentar para a eleição de governador, que é uma disputa entre dividido, né? A Assembleia de um lado, o Executivo do outro. Na Carolina do Norte também, as pesquisas que a gente teve acesso, feitas por uma universidade chamada High Point, deu o Trump liderando a Nikki Haley 68-21, com mais 47 pontos percentuais de diferença, ou seja, uma diferença enorme aí em relação a Nikki Haley, né? E aí, lembrando que amanhã tem tanto a primária democrata para governador, como também tem a primária republicana para governador. Então, assim, é um dia bastante importante na Carolina do Norte. A Carolina do Norte, ela votou a favor do Trump em 2016 e 2020. Isso foi uma mudança interessante na Carolina do Norte, porque a Carolina do Norte votou para Obama em 2008, votou no Romney em 2012 e permaneceu republicano em 2016 em 2020. Lembrando que em 2020 os democratas colocaram muito investimento na campanha na Carolina do Norte, existia uma percepção de que a vitória do Biden era possível e foi muito equilibrado. O Trump ganhou com 49,9 contra 48,6 do Biden, uma diferença muito pequena. Mas hoje existe uma percepção dentro da campanha democrata que a Carolina do Norte tende mais para os republicanos em novembro do que via em 2020. Em 2020 eu lembro que existia uma perspectiva aí de vitória que quase se materializou, mas desde o Obama 2008 que a Carolina do Norte vota republicano na eleição presidencial. Uhum. E agora indo para o meio do país, né? Temos agora Oklahoma e Tennessee, né? O que você tem a dizer desses dois aí? Bom, Oklahoma, também tem pesquisa pública da Morning Consult e dá o Trump 88-11 contra a Nikki Haley, 77 pontos de diferença, que era uma diferença bastante significativa. Lembrando que quando o DeSantis sempre aparecia em segundo em Oklahoma, mas depois quando ele abandonou, a Nikki Haley não conseguiu capitalizar e essa diferença acabou explodindo, né? Oklahoma é um estado amplamente republicano, deu 2/3, 65,4% dos votos para o Trump em 2020 contra 32,3% do Biden, então não existe nenhuma esperança de que esse estado esteja em disputa na eleição geral. É um estado que vai votar republicano independente de quem seja o candidato. E sobre Tennessee, também ali no meio do país? Tennessee também tem pesquisa, Morning Consult é o mesmo grupo que fez a pesquisa
de Oklahoma, mostra o Trump 81, Nikki Haley 18, ou seja, 63 pontos de diferença, a mesma diferença monstruosa. E lembrando que o Tennessee também é um estado amplamente republicano. O Trump teve 60,7% dos votos em 2020 contra 37,4% do Biden. Então também é um estado que não estará em disputa na eleição geral, é um estado que vai dar a vitória aí, provavelmente ao candidato republicano, seja ele quem for também. Perfeito. Aí seguindo para mais um estado amplamente, tradicionalmente republicano, que é o Texas, né? O Texas amanhã é um dia importante porque os democratas vão escolher nas primárias quem vai ser o candidato que vai tentar roubar a vaga do Ted Cruz no Senado. Então, lembrando que o Ted Cruz quase perdeu a eleição para o Beto O'Rourke em 2018, né? Foi uma eleição bastante apertada, foi onde os democratas estiveram mais próximos de ganhar o Senado. Por outro lado, em 2020, o resultado do Trump foi muito, muito bom no Texas. Ele teve 52% dos votos, mas mais importante que isso, ele avançou em regiões hispânicas. Ele conseguiu mais votos entre os hispânicos do Texas em 2020 do que na primeira eleição de 2016, né? Então, assim, o Texas virou um estado republicano. Inclusive, o próprio governador do Texas é um dos que mais ventila, né, as políticas, mais critica, né, o governo Biden em relação às políticas de imigração em todos os âmbitos, seja no âmbito da opinião pública, seja no âmbito jurídico. Agora, é importante dizer que tem pesquisa também, a Universidade do Texas também fez uma pesquisa mostrando o Biden liderando o Phillips 74-10, 64 pontos de diferença, e o Trump liderando a Haley 75-17, 58 pontos de diferença. Agora, é interessante ver que essas mesmas pesquisas do Texas, da University of Texas, mostram que a Haley tem um desempenho melhor contra o Biden do que o Trump. Então, toda vez que tem Biden versus Haley, tem uma diferença maior do que Biden versus Trump. A diferença de Biden versus Trump fica na casa dos 3-4 pontos percentuais, que é uma diferença até similar ao resultado de 2020, mas quando a gente bota a Haley, essa diferença vai para 6-8 pontos, ou seja, é interessante ver que a Haley tem uma eventual eleição geral, isso é uma coisa que está recorrente, ela tem um desempenho melhor do que o Trump, que simplesmente pelo fato que ela avança mais nos eleitores independentes do que o Trump, e isso é uma preocupação que a campanha do Trump deve ter aí para a eleição geral, né? Perfeito. Agora a gente vai seguir para os finais aqui. Utah também? Utah também é um estado republicano, né? O Trump ganhou em Utah com 58%, mas lembrando que Utah é um estado que elegeu o Mitt Romney senador, e o Mitt Romney faz parte de uma ala republicana bem mais moderada, inclusive anti-trumpista. Ele chegou a dar uma entrevista num programa famoso aqui que chama Meet the Press, falando que ele não vota no Trump por questões de valores, né? Porque até concorda com algumas políticas e ideias do governo Trump, mas que não dá para votar nele. Mas é um estado que o Trump teve um desempenho excepcional em 2016 e 2020. Mas é interessante que quando as pesquisas que saíram, e tem um grupo local chamado Ten Jones & Associates, que publicou uma pesquisa que dá 49-22, uma diferença de 27 pontos. É uma diferença grande, mas é uma das menores diferenças aí nessa Super Tuesday, justamente porque tem parte do eleitorado republicano em Utah, é um eleitorado bem mais próximo desse discurso moderado da Haley, do Romney, do que do Trump, né? Maurício, um parêntese aqui, né, que uma curiosidade surgiu. Como que foi essa mudança de estado do Mitt Romney, né? Porque não é tão comum que políticos americanos troquem de estado politicamente, né? Na verdade, a mudança dele foi estar no estado de Massachusetts, porque ele originalmente é de Utah, né? O Mitt Romney é numa família de Mormons, né? Ele sempre foi ligado à igreja Mormon, que é muito, obviamente, que é muito forte em Utah. E em função da carreira dele no private equity, ele acabou indo para Massachusetts. E aí, Massachusetts, na verdade, é o escape das origens dele, né? Na verdade, ele voltar para Utah foi um movimento de retorno às origens, na origem familiar, enfim. Então, me pareceu mais... Inclusive, o Romney foi um dos organizadores da Olimpíada de Inverno de Salt Lake City. Então, ele sempre teve muito mais
muito mais ligação com Utah do que com Massachusetts. E é legal que ele escreveu um livro de memória, se eu não estou enganado, agora há pouco, né? Tem mais ou menos 6 meses. Sim. E ele é um dos caras que acusa o Trump de sequestrar, em alguma medida, o Partido Republicano, né? O que é completamente factível, né? Inclusive, agora, só para fazer um parênteses aqui, o Partido Republicano está mudando a liderança, está saindo a atual presidente do que eles chamam do Comitê Nacional, e o Trump basicamente indicou uma pessoa que é obviamente próxima dele, e como co-chair, como co-líder, ele está indicando a nora dele, né? Então, para você ter uma noção, acho que o Trump está fazendo a invasão completa, né? Como eles falam nos Estados Unidos aqui, um complete takeover do partido, e isso na verdade é um grande problema, porque e aí, pensando só eleitoralmente, o Trump, ele, apesar dele mobilizar gente que não costumava votar no Partido Republicano, e esse talvez seja o maior ativo dele, ele trouxe gente que não votava, passou a votar, ele também é extremamente mobilizador do outro lado, né? O Partido Republicano perdeu várias eleições porque candidatos com o selo trumpistas mobilizaram o voto anti-Trump. Então isso é uma equação bastante complexa para o Partido Republicano, e aqui eu só estou falando do lado eleitoral, não estou entrando nem na questão do que o Trump prega é completamente diferente do que o Partido Republicano do Ronald Reagan pregou. Não estou entrando nessa linha, estou falando só eleitoralmente, porque eleitoralmente ele mobiliza de um lado, mas ele mobiliza do outro também. Então, os números são meio cruéis com o Trump. Desde que o Trump ganhou em 2016, os republicanos perderam as eleições do Senado, perderam espaço na Câmara, perderam governos de Estado. Então, assim, ele é uma figura polêmica dos dois lados. Ele mobiliza de um lado, mas mobiliza do outro também. Assim, para fechar nossa chamada aqui, temos os últimos 2 estados, começando por Vermont, né, um estado pequeno ali também na costa leste, perto de Maine e Massachusetts. O que a gente tem por lá, Maurício? O Vermont também tem pesquisa da Universidade de New Hampshire, com o Trump liderando a Nikki Haley 61-31, 30 pontos de diferença, e o Biden liderando o Phillips 81-5, né? Claro, lembrando que Vermont é um estado que costuma votar democrata, né? O Biden teve 2/3 dos votos. É um estado é um estado pequeno, né? Progressista. Tem o famoso senador por Vermont independente, o Bernie Sanders, de Vermont. Então a gente não espera nenhuma surpresa amanhã em relação à vitória do Trump nas primárias, mas a gente também não espera nenhuma surpresa. Vermont vai ser democrata aí na eleição geral. E o último estado da lista, né, a Virgínia, um estado que tem um governador republicano atualmente, né, mas que tem também um eleitorado democrata forte, né, porque fica ali perto de Washington, né. O Maurício que mora em Washington deve passar muito pela Virgínia ali. Como que você vê a situação nesse último estado da lista? Bom, interessante, né? Primeiro eu queria dizer que a Virgínia, ela mudou desde 2008, que foi a primeira vez que o Obama ganhou uma eleição presidencial, que ele ganhou do John McCain, a Virgínia, e desde então a Virgínia tem dado vitória a democratas em todas as eleições presidenciais, inclusive a própria Hillary ganhou na Virgínia, né? Hoje, a Virgínia tem 2 características. Hoje, como você falou, o governador é republicano, mas ele sofreu uma grande derrota nas eleições das assembleias, tanto o Senado local da Virgínia quanto a Assembleia Estadual, eles passaram para o lado democrata, né? O governador da Virgínia, o Glenn Youngkin, ele até tentou conceber uma corrida presidencial, mas depois da derrota que ele sofreu na eleição local, ele tirou o time de campo, então ele não entrou na corrida presidencial. Porque ele ganhou uma eleição num estado democrata, com um discurso até um pouco se afastando do Trump. Ele não fez nenhum comício com o Trump, por exemplo, quando ele ganhou. Mas o que eu acho interessante na Virgínia são os resultados das pesquisas, né? Tem uma universidade chamada Roanoke College Institute, que ela fez uma pesquisa que me chamou a atenção, porque essa pesquisa já faz uma simulação da eleição geral e dá 47-43 para o Biden contra o Trump, que é um resultado que dialoga, inclusive, com o resultado de 2020, né? Mas quando bota Biden versus Haley, a Haley aparece na frente do Biden na Virgínia. Olha só que interessante. Você vê como os democratas vão ter que fazer um trabalho aí de reconquista aí dos independentes, caso não seja o Trump. O Trump, obviamente, mobiliza, como eu falei para vocês, o eleitorado anti-Trump. Agora, essa mesma pesquisa mostrou um cenário bem mais apertado para o Trump na Virgínia em relação a Nikki Haley, 51-43, ou seja, são 8 pontos de diferença, né? Claro que
8 pontos é uma vantagem boa, mas comparando com as outras vantagens que o Trump tá, é uma vantagem bem mais discreta. Provavelmente o Trump vai vencer, mas na Virgínia a Nikki Haley é esse perfil moderado republicano, que é o perfil do Glenn Youngkin, que é o governador, ele tem muito mais aderência que nos outros estados. Então, assim, eu acredito que se for Trump, a Virgínia vai continuar democrata na eleição geral, mas eventualmente se acontecer de ser uma candidata do tipo a Nikki Haley, aí eu acredito que a Virgínia passa a ser um battleground, aí vai ter uma disputa real aí entre o Biden e um cenário de milagre aí, a Nikki Haley. Lembrando que o Biden ganhou em 2020 o Trump 54-44 na Virgínia. Olha isso, e a grande questão dessa super terça é se a Nikki Haley sobrevive, né? Ou seja, ela prometeu que ia ficar na campanha pelo menos até a super terça, né? O que teria que acontecer para que ela continuasse e para que ela desistisse? Eu acho que a equação, bom, assim, se fosse uma eleição normal, né, se for um candidato normal, ela desistiria, porque não tem nenhum caminho matemático dela ser, como a gente falou, a gente passou por todos os estados aqui, ela não lidera em nenhum, ela ganhou ontem, né, no domingo, dia 3 de março, ela ganhou o caucus de Washington DC, mas só para vocês terem uma noção, o Trump em Washington DC, ele não teve 10% dos votos em 2020, né? Ou seja, não é referência para nada, mas ela venceu, só para fazer o ponto, foi a única disputa que ela venceu até agora dos republicanos. Ela não tem matematicamente chance nenhuma, então normalmente ela desistiria. Ela chegou até a Super Tuesday por uma coisa muito importante, ela teve recurso para isso. A campanha dela teve grana para chegar até a Super Tuesday, porque, e me perdoem se eu sou repetitivo nesse tema, o maior motivo de desistência de uma campanha presidencial americana é falta de grana. Foi o principal motivo que o Ron DeSantis, por exemplo, desistiu. Ela teve grana para chegar até a Super Tuesday. Por outro lado, a gente tem acompanhado as doações, né? Como eu falei, as doações presidenciais de campanha são públicas aqui, e ela tem perdido doação, né? Depois da Carolina do Sul, ela começou a perder doação diária, ou seja, essa fonte vai ficar escassa, né? Então a pergunta é como manter a candidatura sem grana. Eu acho muito improvável. Por outro lado, como não é uma situação normal, a gente tem um presidente, como foi mencionado aqui, com 90 processos em cima, existe uma corrente do Partido Republicano que diz que ela deve ir até a convenção. Para que se der se o Trump escorregar em algum processo, ela está inclusive pronta para ser a candidata, né? E lembrando que a Convenção Republicana é diferente da Convenção Democrata. Na Convenção Democrata, os delegados escolhem o presidente e o vice separado. Na Convenção Republicana, você escolhe o ticket, o presidente e o vice na mesma chapa, né? Então, tem uma corrente de que ela deve ir até a convenção. Eu acho muito difícil se você não tiver recurso, né? Porque você não consegue nem viajar se não tiver recurso. Então, é muito complexo. Agora, se eu for pensar friamente para Nikki Haley, seria muito bom ela continuar, porque independente do Trump ser o candidato ou não, ela vai consolidar a imagem de ser o pós-Trump, né? Porque o Trump ou ele perde, e aí a chance dele preso é enorme, né? Ou ele ganha e, assim, a não ser que mude a Constituição, ele não pode mais ser presidente, né? Então, porque só pode ser, a regra diz que só pode ser 2 vezes presidente, né? Não importa se é seguido ou não. Então, assim, quanto mais a Nikki Haley se projetar, mais ela vira o pós-Trump, né? Assim, então, se ela tiver recurso, mesmo ela não tendo chance matemática, ela faz muito bem para ela continuar, né? Vai muito mal para o Trump vai continuar assim, tendo que gastar tempo com a Nikki Haley. Agora, mas vai passar pela grana, né? Vai passar pela capacidade da campanha dela se manter minimamente. É interessante você falar isso, Maurício, porque política é muito feito disso também de eleições, né? Às vezes o candidato ele tá ali pensando no futuro, né? E tanto do lado democrata quanto do lado republicano há uma ausência de lideranças, né? Assim, vocês falaram no último episódio, quer dizer, o lado democrata até tem lideranças, mas que essas lideranças nem podem também muito ir à frente com receio de queimar o presidente que está no cargo, incumbente e tudo. Então, acho que a Nikki Haley, ela traz aí, ela realmente virou um assunto global, né? No momento em que se discute muito essa questão eleitoral. Falando sobre isso, assim, voltando um pouquinho para o episódio, para o tema do último episódio, queria entender com você, assim,
decisão da Suprema Corte de segunda-feira, que manteve o Trump completamente na disputa, pode fazer alguma coisa naquela pergunta que a gente faz, e se Biden desistir? Bom, eu acho que, assim, honestamente falando, eleitoralmente, seria muito mais fácil para os democratas ter um candidato contra o Trump que não fosse o Biden, por um motivo muito simples, porque a eleição ia ser exclusivamente sobre o Trump, né? Com o Biden na campanha, a eleição passa a ser sobre a gestão do Biden e a volta do Trump. Daí, basicamente, é um duelo de narrativas, né? Claro, esse seria... E aí falando assim, se fosse um candidato moderado, claro, se você pegar um candidato da ala mais estridente do Partido Democrata, aí também é ruim, porque daí você atiça a polarização, né? Mas um candidato da ala moderada, é importante dizer que a ala moderada no Partido Democrata é a maioria dos deputados são da ala moderada, a maioria dos governadores são da ala moderada, enfim, obviamente que a imprensa dá muita vazão aí para uma ala mais estridente, mas assim, os números, é diferente do que está acontecendo no Partido Republicano agora, que a ala do Trump está crescendo, né, fortemente, em termos de presença, mas eu acho que seria maravilhoso para o Partido Democrata ter um candidato que não fosse o Biden contra o Trump. Aliás, inclusive, foi interessante sair um dado agora que, mesmo entre os eleitores que votaram no Biden em 2020, 76% acham que ele não tem idade para ser presidente, ou seja, ele é um candidato com problemas, né? Então, por outro lado, como você falou, né? Ninguém pode se colocar quando o presidente sentado na cadeira quer ser candidato. E a única forma de haver uma desistência no caso democrata é o Biden levantar a mão e falar, eu não quero, como aconteceu com o Lyndon Johnson em 68, né? Então só tem essa possibilidade, né? Enfim, o que eu posso dizer para vocês é que o que eu ouço é que existe mais especulação sobre um plano B agora do que tinha 2 meses atrás, um mês atrás. Só que tudo isso vai depender do Biden, né? Do Biden levantar a mão e falar, eu não vou. Perfeito. E não seria ruim para os democratas. Não seria ruim para os democratas concorrer com o Trump, né? Não, perfeito. Falando agora de super terça, então, para fazer o pensamento final, o que você vai observar, dado que o cenário é muito claro, Trump-Biden, né? Trabalhando aqui com o nosso cenário base. O que você vai olhar nessa terça-feira? Uma coisa que eu estou olhando com muito carinho é como é que os eleitores independentes vão se comportar, e nos estados onde é permitido que eles votem, né? Como eu vou ficar muito atento aí nesses temas locais também, tem a eleição de Senado na Califórnia, governador na Carolina do Norte, quem vai disputar o Senado contra o Ted Cruz no Texas, são coisas importantes até, porque as eleições estaduais, elas têm um peso muito importante, porque elas acontecem no mesmo dia da eleição presidencial, então elas têm um peso muito importante em termos de mobilização. Estados que vão ter eleições pau a pau de Senado, de governador, provavelmente vão mobilizar mais gente. Isso pode ser bom para o democrata ou para o republicano, então é importante estar atento a isso. Inclusive os democratas estão tentando puxar que, além das eleições, alguns referendos sobre o aborto também estejam lá na eleição geral para chamar pessoas para as urnas. Então, eu quero olhar como é que vão se configurar essas eleições locais na Carolina do Norte, Texas e Califórnia, porque isso pode ter um impacto positivo aí de mobilização e de presença de eleitores, e obviamente isso resulta aí num acirramento da disputa aí na eleição geral. E o último tema é qual vai ser a reação da Nikki Haley diante dos resultados, né, que é o grande ponto de interrogação, se ela vai continuar ou não. Se fosse uma eleição normal, ela não continuaria, não tem como. Inclusive, são pouquíssimos os casos onde a primária republicana foi além da Super Tuesday. Em 2016, o Ted Cruz ainda ameaçou continuar contra o Trump, mas acabou não tendo resultado prático nenhum. Em 2008, o McCain fechou a indicação na Super Tuesday. Em 2012, o Mitt Romney fechou a indicação na Super Tuesday. Então a grande pergunta é, Nikki Haley vai continuar ou não? Sim. Acho que é isso, né, Senão? Não, eu queria fazer uma última pergunta para você, Maurício. Apesar a gente se estender um pouquinho, mas teve essa pesquisa recente também, Siena, que trouxe aí os dados do cenário global das eleições, trazendo o Trump com 48, o Biden com 43 e os indecisos em 10. Queria entender qual foi a sua leitura dessa pesquisa. Não, a leitura, assim, sendo muito objetiva, assim, se a eleição fosse hoje, o Trump está com uma vantagem em relação ao Biden, que é uma vantagem importante, né?
a questão é que a eleição não é hoje, né? Então tem argumentos favoráveis ou não ao republicano nesse sentido. O argumento favorável em relação ao Trump é que, assim, tanto o Trump quanto o Biden são amplamente conhecidos e dificilmente vai aparecer alguma coisa nova de Biden e Trump até a eleição geral. Então o Biden tem pouco espaço aí de mudança, né? Inclusive, a grande discussão é que o governo Biden ainda não conseguiu traduzir o que eles dizem que é bons resultados da economia em popularidade. Agora, o outro lado da moeda é que, assim, essas pesquisas de fevereiro, março, abril, historicamente dizem pouco sobre o resultado da eleição geral, porque justamente os eleitores ainda não estão plenamente conectados aí com a eleição geral. E mais uma vez, principalmente os eleitores da Pensilvânia, da Geórgia, do Arizona, lembra que a gente não falou de nenhum estado que a gente considera crítico aqui, que são Geórgia, Arizona, Nevada, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. O Michigan, a gente tratou o Michigan nas primárias. Então, assim, mais importante do que esse resultado mostra que o Biden vai ter que melhorar, né? O Trump tem uma vantagem hoje. Por outro lado, esses resultados de agora ainda, historicamente, pouco dizem sobre o resultado geral. Perfeito. Nossa. É isso, então vamos ficando por aqui neste programa. Agradeço muito ao Luciano, ao Maurício pela participação, né? Sempre esclarecendo muitas questões aqui pra gente. E fica o lembrete mais uma vez para seguir o nosso canal aqui no YouTube, ativar o alerta de novos programas no Spotify e também seguir as notícias da Exame no canal de Eleições Americanas. Basta ir na parte de canais do WhatsApp e procurar lá por Eleições EUA Exame. Ficamos por aqui então, obrigado pela atenção e até a próxima.